bom dia, minha galerinha do coração. Como que vocês estão? Eu, a Rizomar, costumo dizer, estou sempre de bem com a vida e de bem com Deus. Muito bem, nós estamos felizes porque mais um dia no palco da existência humana, Ele, o grande Deus, nos deu vida. Que possamos passar então o dia inteiro na presença dEle, fazendo aquilo que é melhor, né? Amando a Ele como soberano Senhor da nossa existência e amando também aqueles que estão ao nosso redor, tá bom assim? Muito bem. Você já é inscrito aqui no nosso canal, Bom Dia com Rizomar? Se você ainda não for inscrito, vem para cá. Se inscreva no canal, é muito importante isso para nós. Dá aquele like também. Aciona também o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Olha lá, os nossos vídeos são sempre nas terças e quintas-feiras. São pequenas ilustrações, pouco tempo. Espero que você goste. Caso você goste do Bom Dia com Rizomar, tem como você repassar no dia de hoje o link para que outras pessoas também estejam conosco? Caso positivo, desde já eu agradeço, tá bem? Muito bem, pessoal, vamos lá. O nosso primeiro texto de hoje é um texto muito importante que diz o seguinte: valorizem quem vocês são. Olha que coisa boa, se valorize na realidade, né? Valorizem quem vocês são e nunca desistam diante das dificuldades. Todos nós passamos por limitações, passamos por obstáculos, passamos por dificuldades e muitas vezes, ao passar pelas dificuldades da vida, a gente fica assim olhando para os demais e dizendo: olha, como que fulana teve força, né? Olha como que ela consegue, ela é resiliente. A gente começa a passar pelas nossas dificuldades, não nos valorizando e olhando sempre quem? A outra pessoa que está conseguindo os objetivos. Mas aquela pessoa também, de igual modo, ela também teve que enfrentar as dificuldades. Então preste bem atenção. Valorizem quem vocês são e nunca desistam diante das dificuldades. Todos nós temos dificuldades, todos. A diferença está como você administra essa dificuldade. Tá bem assim? Olha a outra frase aqui que eu achei muito impactante. O sucesso começa quando você não desiste. Quando a gente fica olhando o sucesso dos outros, olha lá, fulana conseguiu. Nossa, que espetáculo que é aquela mulher, que espetáculo que é aquele homem. Eles conseguiram a vitória. Mas por quê? O sucesso começa quando você o quê? Decide não desistir. Então não desista, não desista. Ao passarmos pelo dia de hoje, se tiver ali algum obstáculo, alguma coisa, nós precisamos ultrapassar. E principalmente na força daquele que tudo pode, que tudo pode. Deus é maravilhoso, tá bom? Muito bem, vamos para a nossa ilustração de hoje, que eu achei realmente, sempre eu falo, é uma fofa a ilustração de hoje, tá bem? Diz que era o último ano letivo naquela turma ali daquela escola e o professor, ele disse o seguinte, quem sabe eu estou falando aqui para um grupo de professores, né? Parabéns pelo trabalho de vocês, continuem dedicados, né? Transferindo um pouco do saber e fazendo com que essa nação recebam alunos que passaram por você e que se tornem então algo espetacular para o desenvolvimento dessa sociedade. Todos passaram na sala de aula ali por um professor que dedicou tempo. Parabéns aos professores. Vamos lá então. Então era o último ano letivo e aquele professor disse o seguinte para eles: no último mês do ano, ele disse o seguinte: olha, pessoal, hoje é o último mês do ano, é o último ano letivo dessa turma e eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês. No último dia de aula, vocês terão uma prova. Essa palavra prova ninguém gosta, principalmente o aluno em sala de aula. Ele não fica bem, ele fica preocupado, ele não dorme direito, fica com aquela sensação de que não vai conseguir. É ou não é? Pois é. E aquele professor disse: olha, no último mês, ele avisou já, no último dia de aula, vocês vão fazer uma prova. E não pode nem imaginar em faltar nesse dia.
Os alunos respiraram fundo, falaram, ai meu pai, e agora, né? Como será? E aí o professor foi passando, e chegou o grande dia, o último dia daquele ano letivo, e o professor chegou assim, um calhamaço de folhas, que seriam então as provas, pôs assim no peito, assim no braço, entrou então na sala de aula, e os alunos começaram a olhar, ai meu Deus, o que será? Será que nós vamos conseguir alcançar e tal? Muito bem. O professor então deu aquele bom dia, galerinha. Bom dia, pessoal. Esse professor assistiu Bom Dia com a Rizomar, eu tenho certeza. Ele era super animado. Então ele deu aquele largo bom dia para a sala de aula. A classe também repetiu, né? Devolveu assim com o mesmo entusiasmo. Bom dia, professor! Gente, eu amo tudo isso. Eu amo essa alegria contagiante, né? Muito bem. E aí então o professor falou: olha, como nós havíamos combinado, o combinado não sai caro. Hoje então nós vamos fazer a nossa última avaliação. E antes de dar a prova, o professor, né, fez aquele discurso. Olha, nesse momento eu parabenizo a todos vocês, que ao longo deste ano, ao longo do período desse curso, vocês não desistiram. Quantas pessoas já estavam aqui na sala de aula que não estão mais, desistiram do percurso, né, desistiram de concluir o curso, e vocês estão todos de parabéns. Vocês são muito especiais, né? Aí, então, o professor falou para eles: antes de aplicar a prova, eu tenho uma surpresa. Os alunos prestaram atenção assim. Uau, que surpresa! Ele falou o seguinte: com 5, todos aqui passam de ano. Quem não quiser fazer essa prova que eu vou dar agora, pode sair. Eu dou um 5 para você. Houve aquele silêncio. E ficou um silêncio na sala de aula. O professor em pé com as provas na mão assim, olhando para cada um deles. Silêncio. E todo mundo olhando. Aí de repente, um levantou, pegou as suas coisas e foi embora. O professor olhando. Aí o outro, um olhava, cada um ficava olhando um para o outro. Aí uma outra moça levantou e também foi embora. Só sei que foram saindo alguns alunos e foram saindo da sala de aula. Mas permaneceu um grupo firme, sólido, e que ficou esperando para ultrapassar aquele último desafio. Isso é vibrante, isso é maravilhoso. Eu acho que eu estou nesse grupo aí. Eu gosto de desafios. E aí, então, permaneceu um grupo. Aí o professor deu tchau para aqueles que foram saindo e foi colocando em cima da mesa de cada aluno a prova. E ele disse o seguinte: não olhe. Vocês só vão virar a página, a folha, quando eu der o comando, ok? Ok. Dava para sentir, dava para ouvir o suspiro dos alunos, tá? Todo mundo ali apreensivo. E o professor foi colocando as folhas, as provas em cada carteira, e os alunos ali esperando, com muita ansiedade, né? E agora, o que vai acontecer? Aí o professor olhou para aquele grupo e disse: pode virar a página. Gente, aquele medo do aluno, porque o aluno morre de medo de prova, né? Eles viraram a página, e quando eles viraram a página, gente, tinha uma homenagem daquele professor para aquele grupo seleto, para aquele grupo que enfrentou o último desafio, para aquele grupo que não desistiu no momento final, para aquele grupo que chegou ao final e recebeu um baita de um parabéns. Um parabéns. E aí o professor disse para eles o seguinte, né? Isso demonstra que vocês simplesmente não aceitam menos do que vocês merecem. Vocês serão grandes líderes. Vocês enfrentaram esse desafio e fecharam ali, né, com chave de ouro,
demonstrando nesse capítulo final de que vocês sabem liderar. Lideraram as emoções, lideraram o momento que viram todos saindo, vocês permaneceram. Vocês serão os grandes líderes, ok? Moral da história. Essa ilustração, pessoal, mostra que na vida todos nós também estamos numa sala de aula. Muitas vezes o professor está dando a matéria e nós estamos perdendo tempo com tantas outras coisas. Na sala de aula da sua vida hoje, que grupo você vai fazer parte? Qual é o grupo que você vai fazer parte? Aqueles que na primeira oportunidade desistiram e foram embora? Ou aqueles que vão até o fim? Então a mensagem é: não desista, não desista. Você é capaz, como eu li no começo, valorizem quem vocês são e nunca desistam diante das dificuldades. O sucesso começa quando quando você decide não desistir. Agora prestem bem atenção nessa frase, olha aqui. Foi apenas um capítulo, ainda existem muitas páginas para vocês escreverem. Não desistam. Existem pessoas que estão sendo motivados pelo seu exemplo, ok? Muito bem. Não tenha medo de começar de novo. Grandes histórias nascem de pequenos começos. Aproveita o dia de hoje. A vida é uma sala de aula. O que você tem aprendido? Ok? Parabéns por não desistir. Deus te abençoe no dia de hoje e que você possa ser um incentivo para muitos que estão olhando para você, ok? Um beijo, galerinha. Eu volto na próxima quinta-feira. Tchau, tchau.